Amigos e amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré, saudamos a todos e todas que nos assistem aqui em nosso canal no YouTube, vocês que também nos prestigiam lá no nosso canal no Instagram. Pedimos a bênção ao nosso mestre protetor, nosso guia Jesus de Nazaré, para a reflexão que vamos fazer neste momento. Agradecemos também aos nossos mentores, nossos guias, que nos acompanham, nos orientam, nos inspiram. E hoje trago para compartilhar com vocês um tema instigante, importante, nem sempre bem compreendido, principalmente quando sobre ele a gente faz um olhar, um recorte apenas sobre aspectos materiais. Falar sobre a velhice, dando ênfase à limitação natural, decaimento, né, estético do corpo, decaimento de vitalidade física, problemas de saúde, outras coisas que são naturais no envelhecimento do corpo, é uma perda de oportunidade de ver o outro lado e muito mais rico dessa fase, que é o lado espiritual. A nossa intenção nessa breve reflexão que vamos fazer, claro, não podemos deixar de considerar aspectos físicos, mas é muito mais importante dar ênfase em aspectos espirituais que nas outras fases anteriores a gente não tem a oportunidade de aproveitar, de vivenciar, explorar e aproveitar. Se considerarmos a nossa encarnação com 3 períodos grosseiramente tomados, teremos aí a infância, a maturidade e a velhice, pegando assim 3 recortes, grosseiramente falando. Quando eu falo em infância, estou incluindo aqui a juventude, né? A adolescência, aquela fase, talvez aí até 18, 20 anos, não sei, nesse período aí, digamos assim, de forma superficial. Temos a fase da maturidade, que é aquela fase do corre-corre, da autoafirmação profissional, né? Da luta pela conquista de espaço, profissional e até mesmo relacional, né? E vamos até os 60, que é onde, legalmente falando, começa a nossa terceira fase da encarnação, que é a fase da velhice, né? Terceira idade. Existem vários nomes que a gente pode atribuir, mas é nessa fase em que vem, do ponto de vista social, trabalhista, vem as aposentadorias, e é um momento crítico, porque a aposentadoria é um encerramento de uma fase, de um ciclo, e nem todo mundo está preparado para continuar, porque todo ciclo, quando se encerra, automaticamente inicia outro, né? E a vida é feita de ciclos. As próprias encarnações sucessivamente são ciclos, né, que se encadeiam. É preciso então que a gente veja a velhice como um pedaço de um ciclo encarnatório que vai se juntar a infinitos outros ciclos, né, que são as outras encarnações intercaladas por um período que a gente vai ficar no plano espiritual preparando a próxima encarnação. Se olharmos colocando a lente, né, fazendo foco nesse detalhe, eu acho que a gente enriquece a discussão, o debate, a compreensão sobre a velhice, né? Eu começo com Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando lá ele vai destacar o olhar sobre a velhice de uma forma poética, de uma forma lúdica, né? Falando da velhice, relacionando a velhice com os ciclos da vida, né? Com os renascimentos, como eu falei, e
com transcendência. É necessário pensar em velhice numa perspectiva transcendente. Aí a gente expande o olhar e a velhice passa a ser um período apenas e não um fim. É um período intermediário de uma longa caminhada que a gente vai fazer. Diz Leon Denis lá, num trecho que eu destaquei: a vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o estio. Desce devagar, baixa, vai enfraquecendo, parece desaparecer um instante por baixo do horizonte. É o fim na aparência, mas logo depois torna a elevar-se para novamente descrever a sua órbita imensa no céu. Poesia bacana, né? Enquanto está visível, é como se estivéssemos encarnados. Quando desaparece, estamos lá no plano espiritual, retornamos para o plano espiritual, estamos lá avaliando o que fizemos, preparando a próxima encarnação, aí de repente encarnamos novamente, para o sol novamente. Nós temos um olhar generoso de contemplação com essa trajetória do sol, né? Quantas vezes a gente se encanta com o nascer do sol, quantas vezes nós procuramos um lugar estratégico para ver o pôr do sol. Pois bem, a velhice é o pôr do sol. A velhice é esse momento lindo que, por analogia, poeticamente considerando, né? Tomando emprestada aí a visão de Leon Denis, a velhice é o pôr do sol, né? A gente admira tanto o pôr do sol. Por quê? Porque tem ali uma beleza que a gente percebe. Por que não perceber a beleza da velhice, né? De forma inteligente? Porque é preciso aguçar a percepção espiritual. Se a gente conseguir fazer isso, vai ver beleza e oportunidade na velhice, né? Então nós vamos ter, aproveitando esse gancho, digamos assim, de Leon Denis, esses ciclos que são as voltas do sol, no momento dia, no momento noite, né? Encarnado, desencarnado. A gente pode fazer gráficos. Existem inúmeras formas de tentar representar graficamente esses ciclos. Porque não é fácil, porque os gráficos, se por um lado eles esclarecem, mostram de uma forma mais clara, né? Resumida, um fenômeno, uma situação, por outro lado ele pode reduzir demais e a gente perder profundidade. Então os gráficos, eles devem ser olhados assim, né? A parte que facilita a síntese, mas daí em diante tem muito o que fazer para aprofundar, né? Aquilo que a gente não consegue colocar num gráfico. Por exemplo, esse gráfico aí, né? Que mostra circunferências em forma de hélice, né? Quer dizer, não são circunferências, é um movimento que em princípio é um movimento circular, mas que além de fazer essa repetição circular, como no círculo seguinte eu não vou fazer do mesmo jeito que no círculo anterior. Por quê? Porque eu tive vivências, eu tive experiências, eu tive ganhos, então eu tive, digamos assim, um ganho que graficamente poderemos representar verticalmente. Então, eu posso pensar nas sucessivas reencarnações como se fossem movimentos circulares, mas o círculo seguinte já numa posição verticalmente mais elevada, né? Que eu estou aprendendo em cada encarnação, em cada nova encarnação. Juntando essas situações, eu vou ter um movimento helicoidal, né? Como se fosse essa escada em forma de hélice, né? Em forma de mola, em forma de mola. E nesse gráfico aí, muito simples, né? A gente tem assim, a gente entra nesse movimento circular, né? Lá no início com essa setinha amarela, eu estou na infância. Eu vou rodar aí 80 anos, 60 anos, sei lá, cada um tem a encarnação com uma duração diferente, 90 anos, sei lá, 100 anos. E
né? E vou terminar nessa setinha vermelha, onde eu já estou numa posição mais elevada verticalmente, o que denota o quê? Aprendi um bocado de coisa, né? Saí de um plano um pouco mais baixo, no nível de conhecimento, estou saindo da encarnação num plano um pouco mais alto. Essa é uma forma de representar as sucessivas reencarnações, onde na setinha amarela eu tenho a infância, na setinha vermelha eu tenho a velhice. Nesse período aí da seta vermelha, nessa saída desse ciclo, eu tenho a oportunidade de processar, avaliar, dar significado, filtrar, manter o que é útil, descartar o que não serve, para que eu vá para o próximo trecho da mola, né? A próxima circunferência, entre aspas, eu vá levando só o que importa, levando só o que interessa. Eu entrei no 60, pronto, eu estou agora dando prioridade a isso na minha vida. Quanta coisa eu acumulei, né? A minha bagagem mental, espiritual, emocional está cheia. Vou levar tudo serve? Ou coisas serviram, foram importantes, mas não são mais? Posso descartar? Posso. É o que a gente fala, né? Em diferentes situações. Desapego. Desapega daquilo que foi útil, teve utilidade, mas não tem mais. Descarta. Alivia o peso da bagagem, deixa só o que é essencial, né? Esse filtro a gente não consegue fazer na infância e na maturidade. Por quê? Porque a gente está correndo, a gente está na luta pela sobrevivência, na luta pela conquista de espaço, não tem tempo para isso e vai acumulando. Quando chega na terceira fase, aí está na hora de falar assim, aqui agora determinadas vinculações, determinadas obrigações que eu tinha que me submeter a determinadas circunstâncias que não preciso mais. Eu agora posso qualificar tudo. Eu quantifiquei a vida inteira, eu passei a vida juntando coisas, quantidades. Agora não, agora é a hora da qualidade. Eu posso fazer isso. E essa é a grande sacada, né? A velhice inteligente é um momento que você fala assim, olha, é outra fase, aqui agora é a fase de decantar, depurar, para que eu possa já iniciar aqui o meu planejamento reencarnatório. Eu já estou preparando a minha próxima infância, maturidade, velhice, ciclos que vão se repetir, sabe-se lá quantas vezes eu vou necessitar reencarnar nessa longa trajetória evolutiva, né, que me aguarda. Esse é um gráfico, dentre tantos outros que a gente pode criar para representar essa sucessão de ciclos, né? Nosso querido Pietro Baldi, no extraordinário livro A Grande Síntese, ele coloca lá no capítulo 25, né, uma trajetória evolutiva com uma outra representação gráfica. Veja que é um gráfico totalmente diferente, mas que ele vai colocar circunferências, uma dentro da outra, onde cada circunferência, quanto menor, significa menos conhecimento, consciência mais compactada, mais contraída, e quanto mais eu considero circunferências maiores, significa que o aprendizado está acontecendo, a consciência está se expandindo, né? Então nós temos aí no centro uma circunferênciazinha branca, um círculozinho branco, né? Com o preenchimento aí branco, menos Z, que é o ponto de partida, é onde eu estou com a consciência mais contraída, pouco conhecimento, brutalidade, inferioridade, animalidade, está tudo aí. Aí eu vou aprendendo e minha consciência vai se dilatando, aí eu formo uma circunferência um pouquinho maior, que é essa aí do menos Y, né? Eu dilatei a consciência, estou num nível de conhecimento maior. E a minha consciência vai se dilatando, e ele representa esse gráfico com a seguinte interpretação. Na bolinha vermelha, eu estou com a consciência mínima, né, dessa representação.
expandir um pouquinho, veja que tem uma linha ligando da bolinha vermelha para a linha verde, da linha verde para a amarela, da amarela para azul, da azul para laranja e assim por diante. Cada vez que eu aprendo, que eu absorvo, que eu me transformo, que eu melhoro, essas bolinhas vão mudando de posição para representar a minha consciência dilatando-se, né? É a dilatação da consciência, é o crescimento da percepção, né? É a verdade que liberta, que o Cristo fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa expansão de consciência é a conquista da liberdade, né? É a conquista do conhecimento, assumir responsabilidades, junto com isso, a conquista da liberdade. Pietro Baldi mostra um gráfico assim, né? Mostrando a expansão de consciência. E ele mesmo, Pietro Baldi, num livro, dentre os 24 livros da obra de Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele representa assim. No livro Princípios de uma Nova Ética, que é um livro que ele escreve bem depois, ele volta a falar da velhice. E já faz uma representação gráfica um pouco diferente. Porque ele diz assim, olha, essa expansão de consciência não é contínua, não é linear. Por quê? Porque determinados fundamentos que eu aprendo, mas eu não consolido. Por quê? Porque é necessário ainda repetir aquela experiência para que eu possa atingir a maturidade dentro daquele princípio. E muitas vezes eu caio, muitas vezes eu fracasso mesmo, né? Por exemplo, quero cada vez ser mais manso, no sentido de não violência, né? Eu quero conquistar a mansuetude, a brandura, que Jesus tanto disse, né? Bem-aventurados os mansos, os brandos, porque herdarão a terra. É essa capacidade de não reagir violentamente quando agredido. Só que a gente só vai conquistar essa mansuetude com repetição, né? É um automatismo, uma espécie de automatismo. Eu vou ter que repetir muitas vezes para que no meu inconsciente, para que em mim isso se consolide. E ele diz assim, olha, em cada 5 vezes que você é testado num determinado fundamento, eu estou falando da mansuetude, mas tem muitos outros, né? Inúmeros outros núcleos, fundamentos psíquicos que eu preciso amadurecer, tratar, melhorar. E de cada 5 vezes que eu sou testado, eu consigo passar bem, eu consigo confirmar 3 vezes e caio 2 vezes, né? Ou seja, se fosse uma escada, se o gráfico fosse uma escada evolutiva, cada vez que num determinado fundamento eu consigo subir 3 degraus, eu desço 2. Como desço 2 mesmo? Repetindo, as minhas fraquezas, as minhas incertezas me fazem cair 2. A cada 3 que eu consigo consolidar, reafirmar valor, eu caio 2. Então é como se fosse ali um microciclo, né, de assimilação de conteúdo. Eu subo 3, desço 2. Subo 3, desço 2. E aí, jogando isso num gráfico, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma curva sinuosa, onde eu consigo mostrar, que é esse gráfico que ele está mostrando aí, né? Eu consigo mostrar 3 degraus subindo, 2 descendo, 3 subindo, 2 descendo, ou seja, não é uma linha reta, não é expansão de consciência linear, contínua, ela é oscilante. A cada 3 sucessos, 2 insucessos, mas essa linha curva sinuosa, em resultado dá um crescimento, que aí, de forma sintética, né, tem uma reta aí, mostrando o resultado dessa oscilação. Esse gráfico ele já traz no livro Princípios de uma Nova Ética, mostrando essa linha de evolução, onde ele diz assim, o desenvolvimento desse processo poderia ser expresso por uma linha em forma de onda sinuosa, na qual temos um período de descida, no período da velhice até a morte, e um período de subida depois da juventude
na plenitude da maioria, subida superior à descida precedente, de modo que o resultado final de todo o movimento ondulatório é uma ascensão contínua. Ele está falando desses 3 de subida e 2 de descida numa amplitude maior, porque ele está pegando uma encarnação comparando com a outra, né? Ele está falando da velhice de uma encarnação com a infância da encarnação seguinte. Mas a gente pode aplicar esse gráfico correlacionando reencarnações, ou pode fazer isso num recorte menor dentro da mesma encarnação, né? Pietro Baldi traz esse gráfico para a gente, falando dessa linha de evolução. Feita essa introdução, vamos ver assim, como é que a doutrina espírita, nas suas bases, né, desde Allan Kardec até chegar nas obras complementares, né, quantos, só de Chico Xavier, né, 500 obras já, né, das que ele deixou escrita e do que ele deixou publicado, e os escritos que ele deixou viraram livros, já estão em cerca de 500 livros aí de Chico. Divaldo está perto de 300, sem falar dos outros inúmeros autores que nos trazem informação. A gente vai encontrar informação sobre a velhice em vasto material. Linhas gerais, qual é a visão espírita da velhice? 4 destaques aqui eu trouxe para a gente fazer essa leitura assim, de forma muito sintética. Primeiro destaque, é uma fase do amadurecimento espiritual. Conhecimentos e experiências acumuladas, onde a oportunidade de refletir sobre erros, acertos e significados. É o que eu disse antes, né? Velhice não é lugar de botar pijama para deitar sem fazer nada, simbolicamente falando. Velhice é momento de trabalho, não mais o trabalho de força, trabalho de inteligência, não mais trabalho de correria, mas trabalho de repouso qualificado. Repouso no sentido de pausa para que a mente trabalhe, né? O corpo fez o esforço físico, agora na velhice a mente, né, é que vai fazer o processamento de tudo. Então é ali que eu posso fazer o quê? Refletir sobre erros, né? Melhorar, apurar, confirmar acertos e refletir sobre significados. Segundo destaque, oportunidade para adquirir e fortalecer virtudes, paciência, resignação, humildade e eliminar ou diminuir o impulso de alguns vícios. Infelizmente, a não compreensão dessa fase de oportunidade da velhice leva a pessoa a desencanto, né? A pensar na velhice como um momento em que o decaimento é de todos os aspectos, né? E em se sentindo um ser, né, sem importância, isso pode levar, né, a compensação, a busca por compensação. E aí muitos vícios podem ser potencializados nessa fase, se a gente não tiver esse olhar maduro, espiritual, sobre a importância da velhice. Terceiro, não é fim absoluto, mas ponto de transição, etapa da jornada evolutiva em que o espírito finaliza um ciclo, preparando o próximo de infinitos outros. Se eu estou aqui na fase da velhice, se eu cheguei nos 60 e começo a me sentir sem perspectiva, eu não entendi nada. Se eu sou espírita, pior ainda. Se eu sou espírita e cheguei no sexagenário, iniciando aí a minha jornada de 60, 70, 80, 90, muitas pessoas conseguem chegar com vitalidade aos 90 anos, eu perdi uma boa parte da minha encarnação. Eu desperdicei a minha encarnação nesse aspecto de compreensão e de aproveitamento dessa fase, né, de ouro que é a velhice.
E último destaque: desapego da matéria, perda de vitalidade física, preparando-se para retornar ao plano espiritual. Perda de vitalidade física é um processo natural. O que você faz? Aceita e usa a inteligência para compensar. Não posso fazer, uso instrumentos. A gente tem inúmeros instrumentos ao nosso alcance para manipular, né, com inteligência e não deixar de fazer as coisas que tem que fazer, porque se o meu corpo não faz, eu tenho instrumentos que fazem, comandados por minha mente. Essa é uma necessidade, compreender e utilizar recursos, né, alternativos. Nosso querido Divaldo Franco psicografa Joana de Ângeles no livro O Despertar do Espírito. O Despertar do Espírito, tudo a ver, né? Despertar do Espírito. Estou na velhice? Sim. E aí? Espírito inteligente. Vou viver essa fase aproveitando o que ela tem para me dar de melhor, né? Que é o processamento dessas informações. Lá no capítulo 11, Joana de Ângeles fala dos desafios afligentes, né? Que é como eu disse antes, muitas coisas a gente vai acabar repetindo aqui nessa reflexão. A velhice mal compreendida, ela aflige e leva você para um lugar de tristeza, de depressão, porque ela é mal compreendida. Então, desafios afligentes. Muita coisa interessante nesse capítulo 11. 3 destaques apenas. Muitos passam a temer a velhice quando afirmam que esse período é de sofrimento e amargura, de enfermidades e distúrbios, com perda de utilidade. Acho que essa aqui é o centro da reflexão. Velhice, todos nós vamos passar. Esse assunto, esse tema, essa reflexão aqui, não é para quem está nessa fase, não é para quem chegou nos 60, não, gente. É para quem está iniciando também, porque vai chegar. O adolescente, via de regra, ele não pensa nisso, ele não se preocupa com isso, mas ele vai chegar também. Quem está aí com 30, 40, 50, vai chegar também. E, claro, tem que aproveitar o que aquela fase disponibiliza, cada idade, cada fase com sua beleza, suas necessidades, suas peculiaridades, mas sempre com o olhar, né, de que vai chegar lá e que quando chegar lá tem que estar preparado para saber lidar com ela, né? E na velhice a gente pode e deve estabelecer uma rotina de utilidade. Nesse sentido, a aposentadoria é perigosíssima, porque a aposentadoria na atividade laboral remunerada, ela vai acabar, e todos que estão lá trabalhando naquela fase, chega um ponto de exaustão, de cansaço, que ele fala: eu não vejo a hora de me aposentar. Mas para quê? Aposentar para quê? Para encerrar um ciclo. E daí em diante, vai fazer o quê? Essa é a grande questão, né? E muitos terapeutas estão lidando e orientando e cuidando de pessoas que não fizeram essa preparação. Vou me aposentar do trabalho, né, da minha atividade remunerada, para fazer o quê? Porque se você entra numa fase de desocupado, de ócio não criativo, aí você vai adoecer. Vai virar patologia, né? Então, a Joana de Ângeles, ela fala: perda de utilidade, perda de vitalidade física. Isso não é problema, não será problema. O grande problema é perda de utilidade. Por isso que ninguém deve falar para seu pai, para sua mãe, para uma pessoa querida, nos asilos, nunca deve dizer que ela não pode. Você não pode, não, você não é mais capaz. Isso enfraquece a pessoa. A gente tem que orientar, né, as pessoas que estão numa fase de velhice mais adiantada, que ela pode substituir lazer, adaptar a forma de viver
para que ela possa continuar se sentindo viva, útil. Esse é o ponto central da discussão. Perda de utilidade. Perda de vitalidade não é problema. O problema é perda de utilidade. Segundo destaque, mas deve representar sabedoria, riqueza decorrente das experiências, período próprio para o repouso entre aspas, como eu disse antes. Pausa inteligente. Repouso aí é pausa inteligente, né? Ócio criativo. Para refletir, para avaliar, processar, limpar a bagagem psíquica, para que você guarde apenas aquilo que seja útil para mim, para você, para o outro, para o coletivo. Terceiro destaque: buscam-se métodos rejuvenescedores, nos quais seja possível repetir-se a ilusão da mocidade. Tombam em transtornos psicológicos pela desarmonia interior. Isso é uma consequência natural de quem não tem o olhar espiritual sobre a velhice, porque quer manter um corpo físico na mesma condição das fases anteriores, e isso não vai acontecer, isso não é possível, porque é natural, o decaimento físico é natural. Então, claro que ninguém também vai se abandonar, né? Claro, tem que cuidar do corpo, tem que se manter o mais jovem possível dentro de uma situação de normalidade, né? Beleza, cultivar a beleza, mas sem exagerados processos de ajuste físico. Eu estou me referindo às inúmeras formas de cirurgias plásticas, algumas inclusive com consequências terríveis, né? Que danificam o corpo e não volta mais, quando dá errado não volta mais à situação anterior, e isso só agrava a situação, deprime a pessoa que foi buscar uma situação e encontrou outra, né? Foi buscar a melhora, entre aspas, encontrou uma piora, e aí isso ajuda a piorar a situação de incompreensão sobre a velhice, né? Então, Joana de Ângeles, não sou eu que estou dizendo, hein, gente? Joana de Ângeles está dizendo, né? Essa busca por método de rejuvenescimento é perigosíssima, porque é necessário viver a velhice com o que ela tem de melhor. E o que ela tem de melhor não está no campo físico, material. O que a velhice tem de melhor está no campo mental, espiritual, emocional. É lá que a gente vai conseguir tirar dela o melhor proveito. No livro Boa Nova, Chico Xavier psicografa Humberto de Campos. Esse livro é fantástico, né? Maravilhoso. Que vocês, se ainda não leram, por favor, vão ler o Boa Nova, porque são histórias lindas, né? 30 capítulos de histórias maravilhosas de Jesus na convivência com as pessoas, com os apóstolos. E no capítulo 9, cujo título é Velhos e Moços, tem um diálogo interessante dos apóstolos com Jesus, onde eles mostram a preocupação com a velhice, né? E eu peguei só um pequeno trecho do capítulo. O Simão Zelote, os Zelotes, a gente sabe, eles eram aquele grupo judeu que eles não se conformavam com a submissão, com a escravidão, com aquela subordinação grosseira, selvagem, e eles lutavam. Eles acreditavam na libertação pela luta, e eles eram bons lutadores. Então eles tinham vitalidade física. É o caso de Simão Zelote, ele sabia lutar, manipular armas, mas num dado momento ele sente que aquela vitalidade física que fazia com que ele lutasse, subisse em árvores, em pontos, com uma rapidez, com uma facilidade muito grande, né? Estava diminuindo, e não tinha treinamento que suprisse, estava diminuindo, ele sentia que a vitalidade física estava diminuindo. Pedro, a mesma coisa, o envelhecimento natural. Nós sabemos que Pedro, dentre os apóstolos, tinha uma idade mais adiantada do que os demais, e bate nele essa preocupação também. O que eu vou fazer? Estou envelhecendo, como é que eu vou conseguir manter a minha jornada de trabalho? E aí o capítulo traz um diálogo interessante, né?
sobre esse aspecto, essa preocupação. O apóstolo Simão, o Zelote, demonstra preocupação ante o declínio das forças vitais, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante. Espiritualmente ele não tinha decaimento, mentalmente ativo, mas ele sentia a queda de vitalidade física. Simão Pedro a mesma coisa, né? Tinha uma certa idade, preocupava-se em não poder ser útil. Olha aí de novo, ó. A preocupação, em última instância, é a perda de utilidade. Se a gente consegue administrar a velhice, utilizando os instrumentos, e ainda mais hoje, né, com o avanço da ciência e da tecnologia, instrumento é o que não falta, para a gente utilizar instrumentos que substituam determinadas disposições físicas que a gente não tem mais. Você usa os instrumentos e a mente, né, continua ativa. Você continua, inclusive, produzindo mais. Você pode produzir, inclusive, mais com o uso desses recursos do que fazendo com apenas a força física do organismo. Então ele se preocupava em não ser útil à causa do Evangelho e busca uma conversa reservada com Jesus, né? Vai no particular com Jesus. E ali ele fala, né? Eles falam, né? Eu peguei recortes do livro. Jesus vai chegar para Simão, né? Não Simão Pedro, mas aliás, desculpe, nós estamos falando de dois Simão aqui, né? Simão Zelote e Simão Pedro. Ele vai falar para Pedro, né? Simão, a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. Desculpa, ele está falando para Simão mesmo, para o Zelote. É como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Jesus está falando exatamente desta peculiaridade de cada fase, né? Mas ao dizer isso, continua Jesus falando, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Gente, todos nós somos espíritos de mesma idade, né? Todos nós, pegando o recorte de Jesus para cá, todos nós, quem está nessa encarnação com 18 anos, 20 anos, quem está com 60, quem está com 40, somos espíritos de 2000 anos, de Jesus para cá, não estou nem considerando o antes de Cristo. Todos nós temos a mesma idade. A colocação é, no momento, nessa encarnação em que eu estou jovem, considerando que nos 2000 anos antecedentes eu posso ter tido um aproveitamento melhor, na minha fase de infância, de juventude, eu posso demonstrar uma maturidade muito maior do que uma outra pessoa que naquela encarnação já está ali com 60, 70, 80 anos. Por quê? Porque não é a idade da encarnação, é a idade, no sentido de acúmulo de experiência, do espírito, que une todas as encarnações. É por isso que Jesus fala, você pode encontrar aí jovens que falam com experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Simão insiste emocionado. Então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? E aí ele responde, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? E ele finaliza dizendo, olha, João também será velho. Nós sabemos que do grupo de apóstolos, João era o mais jovem, né?
quando ele inicia o apostolado dele, ele tinha ali 16, 17 anos, 18 anos. Ele era mais jovem. Então ele fala, olha, e como eu disse para vocês aqui, velhice inteligente não é assunto para quem chegou nos 60. Velhice inteligente é para o jovem, é para o maduro, é para todos. Por quê? Porque todos vão chegar. Todos vão chegar. E é preciso chegar bem. É preciso chegar com essa lucidez do que eu vou fazer quando eu chegar. Claro, sem precipitar, sem querer antecipar nada, mas tendo esse olhar de futuro, esse olhar, né, de preparação. Quando eu chegar, quero estar bem, porque eu quero aproveitar da melhor forma quando eu chegar. Reflexões bacanas aí do livro Boa Nova, no capítulo 9. Né? Na Federação Espírita do Paraná, no jornal que eles publicam, eles trazem coisas assim, interessantes também que eu recortei, sobre essa perspectiva, né? Perspectiva espírita para o idoso. E ele analisa isso à luz da reencarnação, como eu falei lá, desde Leon Denis, Pietro Baldi, né? Nós temos que analisar a velhice nessa perspectiva reencarnatória, sucessivas, inúmeras reencarnações, logo inúmeras velhices. Quantas velhices eu já tive? Todas. Se eu não desencarnei antes, né? Se eu não tive uma velhice numa encarnação anterior, é porque eu desencarnei antes. Mas se eu tiver minha encarnação completa, eu tive a velhice necessária e importante para esse processamento. Então, diz o jornal, né, Federação do Espírita do Paraná, o nome do jornal é Mundo Espírita. À luz da reencarnação, mesmo os últimos dias serão momentos de iluminação espiritual. Desenvolver ou fortalecer virtudes, educar sentimentos, libertar-se de um defeito, ler livros, ouvir palestras, fazer o bem, etc, etc, etc. Eu posso preencher a minha velhice com atividades úteis. Eu, particularmente, me aposentei da minha atividade laboral há 2 anos. Estou aqui no Jesus de Nazaré há mais de 20. Estou atualmente exercendo cargo de gestão. Desde 2016, ou seja, são 9 anos, não me vejo mais fora do Jesus de Nazaré, independente de continuar ou não em direção, em cargo de direção. Por quê? Porque tem trabalho. Nós temos aqui 20 grupos de trabalho, entre grupos de estudos, grupos de assistência, grupos terapêuticos, são 20. E para 2026 estão surgindo mais 2. Vamos ter 22 grupos de trabalho. Não falta trabalho. Então, quando alguém me pergunta assim, você se aposentou? Eu falei, sim. Lá na Cefaz, sim. Aqui na CESUS, não. Aqui só tem aumento de trabalho. Eu não vou perder a minha utilidade. Enquanto eu estiver encarnado, eu vou estar útil. Eu vou estar processando todas as informações que eu guardo em mim e vou ter essa preciosa oportunidade de significar o que eu vou continuar carregando e o que eu vou ter que descartar, porque não serve mais. Então, fazer o bem, ler livro, ouvir palestra, dar palestra, atender pessoas, distribuir alimento, tem muita coisa para fazer dentro dessa perspectiva de seguir o Cristo, trabalhar com Ele, trabalhar para Ele, né? Como Ele pediu a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então me ajuda, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos, ajuda aqueles que você já pode ajudar. É dentro dessa perspectiva que a velhice jamais será repouso inútil, será sempre uma oportunidade de pausa qualificada, pausa inteligente, né? Mas a falta de compreensão dessa realidade, né, infelizmente, e como diz lá o jornal, né, leva, né, a uma alta taxa de suicídio. Ele fala em 70 anos, mas outros sites falam que não, desde os 60. E hoje, muitas pessoas, na fase de maturidade, na fase de infância e juventude, cometem suicídio. Por quê? Perdem perspectiva,
perdem o olhar de futuro nessa visão espiritual, né? Então, em algumas regiões da Terra, há registros de estatística, né, de suicídios crescentes, né? E não é diferente na fase da velhice. Por que isso acontece? Lá no jornal ele faz 3 destaques. Primeiro, conviver com perdas, dificuldade de conviver com perda. Estou na velhice, estou perdendo nada, eu estou substituindo. É essa a realidade. Eu estou substituindo coisas, estou substituindo vitalidade física por vitalidade mental, vitalidade espiritual. Mas se a minha ênfase é no vigor físico, aí sim eu estou perdendo. Estou perdendo vigor físico, estou perdendo saúde, estou perdendo entes queridos, não estou perdendo nada. Entes queridos, eles estão retornando para o plano espiritual. O meu laço, o meu vínculo com ele é o mesmo. Talvez até mais forte, porque a minha relação com ele é de uma liberdade, de uma compreensão maior, e eu me fortaleço afetivamente com ele quando ele volta para o plano espiritual. Que perda é essa? Não há perda, né? É o olhar que precisa mudar. Tudo isso pode gerar falta de vontade de viver, né? Se eu vejo perda de vigor físico, se eu vejo perda de saúde, se eu vejo perda de... Não perdemos, substituímos. O olhar é que muda. Segundo aspecto, sentir-se um fardo. Se o idoso, né, e muitas vezes a gente sabe, né, as famílias não têm o mesmo grau de estrutura. Se um velho é abandonado na rua, vai para uma determinada casa de repouso, por mais cuidado que tenham com ele, o abandono da família afeta, abala, né? E ele pode se sentir um fardo muitas vezes em casa. Famílias que fazem um quartinho no fundo para o idoso. É para ele ter privacidade. Mentira. É porque já está descartando. A gente sabe que, infelizmente, nem todos fazem isso, mas uma grande parte das pessoas fazem isso. É uma forma de descartar o idoso, né? E ele vai se sentir um fardo, né? Além disso, ele requer cuidados, né? Cuidados de quem necessita, e familiares muitas vezes fazem esses cuidados e reclamam. Ele ouve a reclamação, então ele se sente um peso, né? Se sente um fardo. Terceiro aspecto, perda do sentido existencial. Pensam que estão próximos da morte, uma visão materialista, reduzida, simplista, menor, né? Não tem a visão reencarnacionista, prolongamento existencial. Portanto, não tem qualquer perspectiva de realizarem algo. Esses são aspectos que estão levando as pessoas ao desencanto, né? E no site da doutora Mônica Campanha, ela tem 800 mil seguidores, nem me lembro quantos, muitos seguidores. Ela é médica geriatra, se dedica ao cuidado com o idoso, e lá no canal dela tem uma coisa interessante que eu peguei, que converge, né, com essa percepção espiritual sobre a velhice. É o olhar de uma médica, mas que converge. Olha o que ela disse. A velhice é uma fase natural da vida, mas muitas vezes associada a uma ideia de declínio físico, como eu falei antes. Dependência e perda de autonomia. Porém, não é o envelhecer que gera medo, mas a possibilidade de perder saúde e a independência. Por isso, quero te convidar a transformar seu medo em ação, com medidas efetivas para manter a máxima autonomia e independência possível na velhice. Não é o que a gente falou antes? Não é o que foi dito a partir das outras obras? Velhice, perda de vitalidade física, sim, substituo instrumentos. Uso a vitalidade mental, a vitalidade espiritual. Eu consigo manter um grau de utilidade, talvez maior até do que antes. Essa é a nossa... A estratégia é essa, de estar na velhice com essa percepção, com essa inteligência, para que a gente possa, né, manter autonomia, utilidade, independência, né, possível, claro,
mas sem entrar nesse caminho de declínio, de desencanto, por achar que tudo está unicamente ligado à vitalidade física. Aqui 2 exemplos rápidos, né, sobre pessoas que sabem lidar com a velhice. Trago o exemplo aqui, né, do escritor, poeta José Saramago, prêmio Nobel de Literatura em 1998, que tem esse poema, né? Quantos anos eu tenho? 4 recortezinhos rápidos. Ele diz assim, ó: eu tenho os anos que os sonhos começam a trocar carinhos com os dedos e as ilusões se transformam em esperança. Não importa se faço 20, 40 ou 60, o que importa é a idade que eu sinto. Para seguir sem medo pelo caminho, pois levo comigo a experiência adquirida e a força dos meus anseios. Quantos anos tenho? Isso não importa a ninguém. Eu tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que quero e sinto. Isso que o Zé Saramago fala é confirmado pela vida de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele desencarna aos 87 anos, né? Ele desencarnou em 2014. No dia que ele desencarnou, 3 dias antes, ele estava fazendo conferências, fazia aula inaugural em universidades, palestras, era convidado para derramar o conhecimento dele, compartilhar a sabedoria dele nas palestras. 3 dias antes, ele estava trabalhando, útil até praticamente o momento de desencarnar, né? E um cara inteligentíssimo, espirituoso, engraçado, né? E com assim, palestras riquíssimas, né? Ariano Suassuna. Ele diz assim, ó: a tarefa de viver é dura, mas é fascinante. Por isso não vou envelhecer nunca, né? Nunca vou envelhecer. Com o meu cantar supero o desespero. Sou contra a morte, nunca hei de morrer. Poeticamente falando, né, ele retrata o que nós acabamos de dizer. Nunca perca a oportunidade de trabalhar do jeito que é possível. Seja útil, trabalhando de alguma forma. Esse é o cantar, né? O canto a que ele se refere é isso. É essa transpiração de trabalho, né? de exercício. E com isso ele supera o desespero. Nunca hei de morrer. Ariano Suassuna. E fechando e indo já para o final da nossa reflexão, volto a Pietro Baldi no livro Princípios de uma Nova Ética, quando ele fala da velhice, assim, amarrando, confirmando toda essa ideia que eu desenvolvi aqui, de que velhice é um momento estratégico para que você faça o alinhavar de tudo que você aprendeu. Descarte o que não é útil, jogue fora o que não presta mais. Foi útil, não é mais, jogue fora, né? Faça essa leitura de significados, né? Para que você saia, volte para o plano espiritual dizendo assim: poxa, valeu a pena, fiz um bom trabalho, fiz um melhoramento significativo, vou para a próxima encarnação numa condição muito melhor, vou acelerar a minha evolução para conseguir conquistar, né, o merecimento de mundos mais avançados. Em última instância é isso. Olha o que é que o Baldi fala. A sabedoria da velhice é o equivalente psíquico dos valores dinâmicos da juventude. Nada se destrói, tudo se transforma. Na velhice, o consciente adormece, se cristaliza de novo na inércia nesse sentido, né, de pausa inteligente. Mas o seu trabalho de toda a vida ficou filtrado no subconsciente, do qual estará sempre pronto a ressurgir. Claro, eu vou usar tudo que eu aprendi na próxima encarnação. Estou aqui, né, com esse olhar, ainda estou aqui, né, ainda estou aqui, não penso, né, em parar tão cedo de produzir. Estou me sentindo, estou falando de mim particularmente, estou me sentindo numa fase em que não me falta vontade de trabalhar, mas eu estou também com
esse é um olhar aqui, outro cá, né? Significando o que é importante manter, o que eu já tenho que descartar, porque eu estou preparando a minha bagagem para levar, né? É este período ativo no qual o eu está acordado no consciente, o período em que se pode realizar o esforço da subida e progredir no caminho evolutivo. Registrando arquivos, né? O ser transporta a gravação no subconsciente para observá-la. Essa é a fase de decantação e filtragem, de digestão e assimilação, de interpretação e compreensão. Fase oposta e complementar à precedente. Trabalho que antes, no meio da luta, não podia ser feito. O que eu disse antes, né? Eu, Beto, na minha encarnação atual, quando eu estava na fase lá até os 20, era corre-corre. Até chegar nos 60 também, claro, com velocidades diferentes. Eu não podia fazer lá o que eu faço agora, né? Eu agora posso fazer, eu tenho a oportunidade de fazer, com qualidade. Então, é isso que me importa agora fazer. É qualificar tudo o que eu consegui armazenar, né? Digestão e assimilação, interpretação e compreensão. Isso é velhice inteligente. E finalizando Pietro Baldi, ao início de uma nova vida, o eu, que na velhice se enrolou sobre si mesmo, fechando-se no subconsciente, essa reflexão que ele se referiu anteriormente, né? Se desenrola na meninice e juventude da nova encarnação, assumindo como ponto de partida da nova vida o que foi ponto de chegada no fim da precedente. Vamos ter esse olhar de conexão entre as encarnações. Não percamos isso. São consecutivas. Não há intervalo, não há interrupção. É uma sucessão de ciclos natural, né? Que possamos manter esse olhar de conexão e continuidade. E para finalizar, no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, o irmão Jacó, né, o Frederico Figner, ao desencarnar, acontece com ele uma coisa importante para fechar essa ideia. Quando ele desencarna, está sendo acolhido, ele era vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, trabalhou muito, né, no atendimento, nas palestras, foi um trabalhador. Mas prestemos atenção no que está sendo transpiração no trabalho, no externo. O que eu estou transpirando para o exterior é importante, mas e internamente? Qual é a qualificação que eu estou dando à informação que eu armazenei, né? Dentro, minha transformação está acontecendo? Se não tiver, o trabalho está pela metade. Eu vou ter que voltar para fazer esse trabalho de processamento, né? Em que a minha encarnação, o conhecimento que eu armazenei está sendo útil para mim mesmo? Em que eu estou mudando? Em que eu estou melhorando com tanta informação? Né? Qual é a qualidade da minha bagagem? Essa bagagem a que eu me referi antes, né? E que ele fala, né? A minha bagagem de valores, de costumes, de impulso, de sentimento, de pensamento. Como é que está a minha bagagem? Aí o mentor fala para ele: velho Jacó, né, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Isso é o que irmão Jacó, desencarnando, ouve. É o que perguntam para ele. Seja bem-vindo de volta ao plano espiritual. Bom retorno. Abraço, né? Mas já vou te perguntar de cara: o que é que você trouxe da sua bagagem? O que é que você trouxe de lá? Como você fez? Né? O que é que você fez com as vivências e experiências? Olha aí a velhice. Para que a velhice serve?
é para que a gente qualifique a bagagem que a gente vai levar no momento que a gente retornar para o plano espiritual. Então, é isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Isso, para mim, foi uma reflexão, está sendo uma reflexão importante e por isso que eu quis compartilhar com vocês, né? Pietro Baldi fala, lá no livro Princípios de uma Nova Ética, ele fala isso aí, ó. Porque é vão, é loucura acumular milhões de fatos sem jamais concluir. A síntese urge. O que adianta eu acumular tanta informação e não qualificar? Não aproveitar em benefício de mim mesmo? E aí, finalizando, eu repito a pergunta que foi feita ao irmão Jacó no livro Voltei. Beto, e você, que possui na bagagem? Essa é a minha profunda reflexão nesses dias e vai ser, enquanto eu estiver aqui, né, nessa fase que eu estou vivendo intensamente e agradecendo a Deus porque tem sido uma fase de abertura de perspectiva. Que seja para todos nós, que a velhice, para os que já chegaram e para os que vão chegar, que a velhice seja inteligente, que ela seja aproveitada para que cada um de nós possa levar o melhor nessa nossa bagagem quando a gente retornar para o plano espiritual para preparar a nossa próxima viagem. Grande abraço, que esse final de ano seja uma oportunidade de reflexão, que esse ano, nesse final, né, seja essa apoteose, essa velhice de 2025, de reflexão, de qualificação de tudo que a gente fez em 2025, para que a gente entre em 2026 de uma forma melhor preparados para aproveitar as oportunidades que serão colocadas no nosso caminho. Grande abraço, Jesus nos proteja e até a próxima oportunidade.